vou colocar o PowerPoint. Bom, o que eu queria ver com vocês hoje é dar início a uma série não, na verdade são poucas, são 2, 3 aulas apenas, sobre os chamados planos de estabilização, algumas pessoas chamam a saga dos planos de estabilização no Brasil. São aulas que, vou confessar para vocês, eu não gosto muito de dar. Odeio dar essas aulas onde as coisas não dão certo? Onde as coisas dão tudo errado e tal. E a aula de hoje é uma aula dessas, né? Vou começar, então, essa saga dos planos de estabilização pelo plano cruzado. A gente, né, no passado, se dedicava mais a esses planos, tal, mas hoje o tempo passa, mas acho que vale a pena a gente dar uma olhada em algumas coisinhas. Né? Na verdade, essa aula de hoje, ela já, de alguma forma, essa sequência de aulas, ela foi iniciada na aula passada, quando a gente falou um pouco sobre os conceitos de inflação, principalmente o conceito de inflação inercial, as várias matizes em torno dessa questão da inflação inercial, né, a visão da Unicamp, a visão, vamos dizer assim, mais dos inercialistas mesmo, né, do pessoal da PUC do Rio, Chico Lopes, André Lar Rezende, Pércio Arida, né, também um pouco a posição do Bresser com a ideia de conflito distributivo, e no meio dessas histórias também as próprias ideias um pouco ortodoxas, mais ortodoxas, que são enriquecidas, vamos dizer assim, a concepção com a ideia de expectativas, etc. Então a gente viu isso um pouco na aula passada, e eu queria, a partir dessa aula passada, enfim, na aula de hoje a gente dá uma olhada no plano cruzado, né, que vamos dizer assim, o primeiro desses planos, o primeiro dessas experiências, né, como se o Brasil, nesse período, fosse uma espécie de um laboratório na mão dos economistas, né, quer dizer, e eu acho que os economistas saíram um pouco queimados desse laboratório. Né, havia uma enorme esperança no início aí dessa nova república, em torno dos próprios economistas, que pudessem resolver as mazelas, não só ligadas à inflação, mas as mazelas sociais do país também. E no frigir dos ovos, certo? Uma década depois, né, no começo dos anos 90, talvez os economistas saíram um pouco por baixo dessa história, mas isso a gente vai conversando. Né? Então, vamos aos anos, segunda metade dos anos 80, né, o segundo lustro, o segundo conjunto aí de 5 anos dos 80, onde a gente, então, vai falar dos planos de estabilização e desse laboratório aí que virou o Brasil. Antes, só para a gente contextualizar, a gente está, então, no início da nova república. Né? A nova república, então, ela vai, vamos dizer assim, talvez se iniciar, de fato, com uma enorme movimentação popular, né, nas ruas. Né? O movimento das diretas já, efetivamente, são as maiores manifestações que efetivamente ocorreram até então, certo? Mas essas manifestações, de certa forma, foram frustradas pelo próprio Congresso, certo? Quer dizer, há uma emenda chamada Emenda Dante de Oliveira, que tenta restabelecer as eleições diretas no Brasil, e essa emenda não foi aprovada, certo? Então, apesar de uma movimentação popular muito forte pelas diretas já, né, as diretas já não aconteceram. Né? Aconteceu, então, uma eleição indireta. Meu PowerPoint está andando sozinho aqui, certo? Quer dizer, uma eleição indireta, onde teve uma candidatura de oposição aos governos militares, liderada pelo Tancredo Neves. Sempre teve candidaturas de oposição, mas elas sempre foram, vamos dizer assim, um pouco, não vou dizer que são brincadeiras, certo? Mas elas sabiam que iam ser candidaturas derrotadas. Dessa vez, não.
né? Foi uma candidatura que, né, Tancredo, Ulisses Guimarães, uma série de pessoas se mobilizaram, conseguiram dividir a situação, né? A Arena, que era o antigo partido da situação, ela foi, na criação dos novos partidos, ela foi dividida, certo? Quer dizer, uma parte da antiga Arena, que virou o partido da Frente Liberal, vamos dizer assim, se compôs com o antigo MDB, que agora é o PMDB, certo? Quer dizer, se juntou em torno do Tancredo Neves, e o Sarney é um oriundo desse racha, vamos dizer assim, no antigo partido de sustentação dos militares, e apesar ele se filiou, na verdade, ao PMDB, mas ele, de certa forma, é um representante dessa frente liberal, dessa arena que assim, racha os governos militares. Então, se forma uma candidatura importante, certo? Que é a candidatura Tancredo Neves com Sarney na vice-presidência, a chamada Aliança Democrática, que indiretamente vence as eleições no Congresso em 80, final de 84, final de 84, se não me engano, essa eleição, não, a eleição indireta já é 85, já é começo de 85, a emenda que foi derrotada em 84. E a situação tinha lançado, à época, o Paulo Maluf como candidato a presidente, pela situação, seria o candidato dos militares, vamos dizer assim, né, na passagem para os civis. Mas o Tancredo ele opera uma enorme frente, né? Essa aliança democrata, ela é composta por muita gente, com exceção, então, do grupo do Maluf, certo? Com alguns dos militares, Aureliano Chaves, enfim, Aureliano não, Andreasa, etc. E o Tancredo faz uma ampla e grande coalizão, certo? Com praticamente todos os partidos. Acho que não entrou nessa coalizão o então PT, na época, né, que era um partido ainda pequeno naquele momento. Tinha, se não me engano, 3 deputados, que acabam não aderindo à Aliança Democrática, e o grupo, vamos dizer assim, ligado aos militares. Então, essa grande composição foi muito articulada pelo próprio Tancredo, e aí a gente tem a infelicidade do Tancredo ser internado alguns dias antes da posse com diverticulite, ou sei lá, alguma coisa, problema, não sei direito aí, um problema estomacal, assim, intestinal, etc. Esse problema foi evoluindo. No dia da posse, né, de que quando o Tancredo e o Sarney deveriam tomar posse, o Tancredo estava internado no hospital, não pôde tomar posse, o vice tomou posse, né, que é o Sarney, e alguns dias depois o Tancredo veio a falecer, e o Sarney, que tinha tomado posse, acaba assumindo, então, a presidência. Né? Ele assume a presidência, certo, nessa nova república, com o compromisso de fazer uma nova Constituição. Né? Então, vamos ter aí para frente as eleições de uma Assembleia Constituinte, né? Que vai montar uma nova Constituição. Essa Assembleia Constituinte é a mesma Assembleia, mesmo Congresso, não é o mesmo Congresso que se elege normalmente, vai ter o papel de também fazer uma nova Constituição. Né? Isso vão ser as eleições de 86, que vão eleger os constituintes. A gente está aqui em 85, né? E restabelecer, então, a democracia e preparar as eleições do próximo presidente. Né? Vai ter uma discussão, inclusive, durante o governo Sarney, de quantos anos seria o governo dele. Né? A princípio seriam 4 anos, certo? Depois ele consegue estender o governo dele para 5 anos, e a gente vai ter as eleições, de fato, para presidente da República, só aí mais para frente, quando o Collor vai se eleger. Mas havia um amplo ambiente, vamos dizer assim,
de certa euforia, vamos dizer assim, no país, e uma certa confiança na democracia como algo que resolveria tudo, desde problemas inflacionários até as agruras sociais, até a cura do câncer, etc. Depois a gente vai ver como a democracia é efetivamente o melhor dos regimes, tá certo? Quer dizer, mas não é um regime perfeito, tá certo? E a gente tem lá muita dificuldade em tocar esse tipo de coisa. E o Sarney vai herdar, vamos dizer assim, uma herança econômica que não é pequena, tá certo? Não é tão simples, tá certo? A gente tem uma inflação que a gente viu no ano passado, inflação, né, de 200 e poucos por cento ao ano. A gente também viu que existiam, nesse período, o convívio de várias formas de olhar o combate ao processo inflacionário. De um lado, as correntes mais ortodoxas propondo um choque ortodoxo, tá certo? Quer dizer, que seria um arroxo ainda mais forte monetário, tá certo? Com uma solução fiscal também bastante forte. Existia, vamos dizer assim, um grupo de que olhava para a inflação como tendo uma origem, uma parte muito ligada, vamos dizer assim, ao formato com que a distribuição de renda no Brasil se dava, né? Então a ideia de um conflito distributivo por trás da inflação, junto com a ideia, vamos dizer assim, da Unicamp, de que você tem aí uma reação das empresas frente ao processo de insegurança. Esse grupo propõe, vamos dizer assim, percebe na democracia, num pacto social, talvez a forma mais interessante de resolver o processo inflacionário. E existiam as medidas, vamos dizer assim, que viam na inflação, principalmente a questão da correção monetária, a ideia da inflação inercial, que propunha um choque heterodoxo, vamos dizer assim, com um processo de desindexação, de criação de novas moedas, como forma de resolver o processo inflacionário. Então, eu tinha um espectro bastante grande aí de propostas, né, de resolver essa questão econômica. É isso que a gente vai começar a ver daqui a pouco. Do ponto de vista do crescimento econômico, a gente tinha passado 81, 83 por anos de muita recessão, mas a gente tinha no ano anterior, 84, saído um pouco dessa recessão. A economia tinha crescido por volta de 5% em 84, tirando um pouco a gente, tirando a cabeça um pouco aí da turbulência, certo? Mas ainda com taxas de desemprego, com informalidade muito grande, fruto da recessão dos anos anteriores. Depois a gente vai acompanhar um pouco o crescimento que vai acontecer nesse período. Um aspecto extremamente importante nesse período, certo? Que às vezes esquecido, mas tem que ser destacado, é que o Brasil está nesse período todo, né, nesse plano. O plano cruzado vai ser 86, né, os outros planos vão ser em 88, 89, 90, 91, certo? Todos esses planos são feitos sem que o Brasil possa acessar capital estrangeiro, né? Sem investimento estrangeiro direto, sem endividamento. O Brasil não acessa a poupança internacional, a gente está fora do mercado financeiro internacional, a gente está excluído do mercado financeiro internacional. Nossa única relação com o sistema financeiro internacional é através de organismos do tipo Banco Mundial, etc. Apesar da gente estar sentado com o sistema financeiro internacional rediscutindo a dívida, né? Então a gente está na renegociação da dívida externa. Então, enquanto a gente não terminar essa renegociação, a gente não vai ver dinheiro novo, né? Isso é importante, né? Isso a gente olha o plano cruzado e o plano real, né? Essa é uma diferença que precisa ser destacada. A questão fiscal, né, é uma questão difícil, certo? A gente estava com problemas fiscais importantes, né? Existiu alguma melhora, tanto do ponto de vista institucional, né, de você saber até qual é o tamanho do déficit, certo? Mas também do ponto de vista operacional, ou seja, a gente está tentando diminuir um pouco o tamanho desse déficit. Tem algumas conquistas nesse sentido, mas a questão fiscal, a questão financeira ainda bastante severa em relação ao quadro
brasileiro de uma maneira geral. Né? Então, é nesse ambiente que o combate à inflação passa a ser a meta principal dos governos. E a gente tem essa saga aí dos planos de estabilização, como eu disse na última aula, né? A gente tem quase que todo ano um plano de estabilização. Um plano diferente, cheio de mudanças legais. Né? Para mim, hoje, se a gente olhar hoje, muito provavelmente, muito dessas mudanças que foram feitas, hoje elas não poderiam ser implementadas, até por conta de que juridicamente a gente judicializaria muito dessas medidas, certo? Quer dizer, o Ministério Público, o próprio Judiciário brasileiro impediria muito dessas experiências que foram feitas pelos economistas. Então, só para constar aqui, a gente tem o plano cruzado, a gente poderia citar aí o cruzadinho, o cruzado 2, tal, mas vamos dizer, o plano cruzado 86, o plano Bresser 87, depois a gente tem a substituição do Bresser Pereira pelo Maílson da Nóbrega como ministro da Fazenda. No primeiro momento, ele disse que vai fazer o feijão com arroz, mas depois, em 89, ele lança o plano Maílson, o plano Verão, né? Vem o Collor junto com a Zélia, ministra da Fazenda, ministra da Economia, né? Não é da Fazenda, da Economia. Temos um plano Collor 1, que é um plano bastante duro, né? Depois vem o Collor 2, ainda com a Zélia, ministra da Economia. E aí vem, como eu brinquei na aula passada, o Marcílio Moreira, certo, que lança o chamado Plano Nada. Perguntam para ele o que ele vai fazer nada. Né? Nada desses arroubos todos que foram feitos nos anos anteriores. Né? Foi considerado o gênio da pátria, certo? Porque depois de tanta confusão, alguém diz que não vai fazer nada, né? Tem que ser levado à categoria de gênio. Né? Então, visto com muito alívio, vamos dizer assim, pela maior parte da população brasileira, de que ele ia simplesmente conduzir a política econômica brasileira sem nenhuma nova grande mirabolância, certo? Isso vai durar 2 anos, já no governo Itamar, Fernando Henrique, ministro da Fazenda, lança as bases do Plano Real, mas o real mesmo, a moeda real, a nova moeda, é lançada com outro ministro da Fazenda, que é o Rubens Recupero, ainda na gestão Itamar Franco, na gestão presidencial de Itamar. Então, a gente tem aí pelo menos 6 planos de estabilização em pouco mais de 10 anos ou de 8 anos. Né? Então, essa é a saga que a gente vai começar a ver nas aulas passadas. E essa é a inflação durante esses planos. Certo? Você vê que uma taquicardia inflacionária aí, certo? Mas a gente volta a esse gráfico mais para frente. Então, o Sarney ele inicia o seu governo, certo? Quer dizer, e você tem uma nova pitadinha de problemas para ele, certo? Porque ele, na verdade, era o vice, né? Que acaba assumindo a presidência dada a morte de Tancredo Neves. O problema todo, certo, é que a grande parte da articulação política que foi feita pelo Tancredo, talvez Ulisses Guimarães mais próximo do Tancredo, e o Sarney era uma peça nessa articulação toda. Né? E, pessoalmente, eu tenho certas dúvidas até onde o Sarney sabia, vamos dizer assim, de todas as articulações que o Tancredo fez para montar, não só para montar o ministério, mas para garantir a governabilidade ao longo dos próximos anos. Interessante de ver, certo? Quer dizer, que durante essa história, né, tem uma historinha que o pessoal gosta de contar, certo? De que o Tancredo era um velho político mineiro, né? Já tinha sido ministro da Justiça, né? Foi primeiro-ministro na época do parlamentarismo brasileiro, lá nos anos 60. Né? Então, era vamos dizer assim, uma raposa política importante. Então, ele costurou extremamente bem esses elementos, mas ele tinha uma característica de ser, talvez, de certa forma, personalista, ou nem todo mundo sabia de todas as articulações, certo? Como eu estava dizendo. A piada que consta é que ele,
conversava com muita gente, fazia muitas promessas, como todo bom político, tá certo? E assumia vários compromissos, né? E ele anotava num papelzinho, tá certo? Dizia nos papeizinhos dele os compromissos que ele fosse assumindo. E a piada é que ele guardava esses papeizinhos no bolso, né? Só que num dos bolsos ele guardava os papeizinhos das articulações que ele pretendia de fato cumprir, certo? E no outro bolso era as articulações que ele, enfim, veria se dava, se não desse, mas enfim, tinha sido mais uma conversa para boi dormir ali, certo? O problema é que depois que ele faleceu, certo, foram pegar lá o paletó do Tancredo e misturar os papeizinhos, né? Ninguém mais sabia qual era o papelzinho que estava em qual bolso. E essa é um pouco a situação do Sarney, certo? De não conhecer o quadro completo, certo? Dessas articulações políticas, enfim, quais eram as consequências, principalmente com os sindicatos, tanto sindicatos patronais como sindicatos de trabalhadores, com os vários grupos políticos, com o movimento agrário, enfim. E na própria condução da política econômica, quando você olha a composição do ministério, é um ministério estranho, né? Eu tenho Francisco Dornelles, que é, inclusive, parente do Tancredo Neves, no Ministério da Fazenda. Ele é o ministro da Fazenda. E o Dornelles além de parente, vamos dizer assim, é oriundo da GV, do Rio, certo? Quer dizer, ele é um representante da ortodoxia, certo? Mesmo que a gente vai ver a condução da política dele ser uma ortodoxia gradual, levinha e tal, não é uma ortodoxia dura. Mas, enfim, representante da ortodoxia. E ele escolheu no Ministério do Planejamento o professor João Sayad, professor da FED de São Paulo, que faleceu há pouco tempo, inclusive mandei aí um e-mail para vocês sobre o falecimento do Sayad. E o Sayad era um pouco uma pessoa extremamente benquista, vamos dizer assim, entre os economistas da nova geração, certo? Quer dizer, na época, né? E os economistas, né, com PhDs no exterior, etc. e tal, mas são economistas, vamos chamar assim, da nova república, né? Os economistas do MDB, economistas não ligados, vamos dizer assim, aos economistas antigos, mais ortodoxos, que militaram junto aos governos militares. Militaram junto aos governos militares, virou um cacófato. Então, o Sayad é um pouco representante dessa heterodoxia, né, mesmo sendo professor da USP, né, mas que lidava muito bem com o pessoal da Unicamp, com outros grupos. Né. E debaixo das asas, vamos dizer assim, do Ministério do Planejamento, né, a gente tem ali o grupo da própria Unicamp, que trabalha junto com o Sayad, e a gente vê também, vamos dizer assim, o pessoal, né, que eu chamei aqui, pessoal da heterodoxia da PUC do Rio, né, também eles, em geral, espalhados nos ministérios, seja pessoas no BNDES, alguns no Ministério do Planejamento, algumas pessoas no Ministério da Fazenda, mas na área do Tesouro. Então, eu tenho, assim, praticamente todos os representantes os grandes representantes do pensamento econômico brasileiro, vamos dizer assim, das várias vertentes, espalhados dentro do governo, né? E na cabeça da parte econômica era dividida entre a heterodoxia e a ortodoxia, se olhar o planejamento com a fazenda. Então, qual era a ideia efetiva do Tancredo? Ninguém sabe muito bem. Certo? O que o Sarney fez foi inicialmente dar foco ao que seria relativamente normal, que é o ministro da Fazenda, é o Dornelles, que vai tocar a economia no início. Ele predomina no início. Né? E, como ortodoxo, ele vai fazer políticas ortodoxas de contração monetária, vai tentar um ajuste fiscal, mas é uma contração bastante leve, vamos dizer assim, para aquilo que a ortodoxia pretendia na época. Né? Então, as correntes ortodoxas mais duras, vamos dizer assim, pretendiam uma contração monetária bem mais forte, né? Eles falavam, inclusive, em congelamento monetário, né? Contraposição ao congelamento da economia que os heterodoxos pregavam, vamos dizer assim. Eles pregavam o congelamento, sim, mas o congelamento da oferta de moeda, certo? Não ampliar a oferta de moeda ou fazer uma ampliação zero da oferta de moeda.
né? Promoção de um ajuste fiscal mais duro, com uma reforma tributária importante, eram um pouco as ideias mais ortodoxas. E o que o Dornelles faz no início é um pouco disso, mas de uma forma muito leve, uma espécie de um gradualismo ortodoxo, que descontentou, inclusive, os próprios ortodoxos. A economia, em função até dessa leveza, vamos dizer assim, na condução da política monetária e fiscal, no ano de 85, ela até cresce mais ainda, tem uma boa taxa de crescimento, quase 8% ao ano, né? Mas a inflação, principalmente no final de 85, começa a sair do prumo. Vamos sempre lembrar, na balança a parte externa da economia brasileira, não tem nenhuma entrada de recursos nesse ano, e a gente está com aquela balança comercial no fio da navalha, certo? Ou seja, a balança comercial gerando superávites comerciais mais ou menos no mesmo montante que a gente teria para o pagamento dos juros, né? Então, se você consegue uma balança comercial um pouquinho melhor, né, você talvez até acumule um pouco de reservas, foi o que aconteceu em 84, porque o preço do petróleo se ajustou, os Estados Unidos cresceu, tal, mas em 85 a questão foi menor, foi o contrário, né? A balança comercial foi um pouco aquém do necessário para a gente pagar os juros. Então a gente voltou a diminuir as reservas em 85. Então ela está um pouco no fio da navalha, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Né? Eu não posso sair muito disso, porque eu não tenho nenhuma entrada de recursos. As finanças públicas que tinham melhorado ao longo de 85, elas deram uma piorada. O Dornelles ainda tenta um pacote fiscal no fim de 85, né, para tentar melhorar um pouco a situação, aumenta alguns impostos, mas não era a reforma tributária pretendida por muita gente. Né, que, na verdade, nunca veio essa reforma tributária ou durante esse período. Certo? Apesar de algumas melhorias institucionais, como a gente já vinha dizendo, né, você começa a saber fazer pelo menos a conta do déficit público, aquela separação, aqueles problemas com o Banco Central, conta movimento, orçamento monetário, etc., começam a melhorar e você começa a ver com um pouco mais de clareza o problema do tamanho do déficit, essas coisas todas. Né? E como eu disse, a inflação começa a se acelerar, principalmente no final de 85. E essa aceleração da inflação deixa a situação um pouco complicada, certo? A gente pagava aqui 40 mil cruzeiros por 1 quilo de alcatra, certo? E essa complicação faz com que o Dornelles acabe caindo, né, ainda em meados de 85, e a eleição do Dilson Funaro. Né? O Dilson Funaro já é falecido, era um empresário brasileiro muito ligado aos economistas do MDB da época, né? Pessoa da Unicamp, principalmente, e ele era empresário da área de brinquedos, né? Fazia velocípedes, fazia patinetes e essas coisas, e um cara bastante, um pouco, vamos dizer assim, ele achava que ele fora predestinado a resolver os problemas do país, certo? E entra com muito sangue, com muita vontade, certo, de fato resolver e dá uma certa, vamos dizer assim, harmonizada um pouco na separação entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Né? Ele, vamos dizer assim, se coaduna mais com o pessoal do SAIAD do que o Dornelles tinha. E já a partir do segundo semestre, então, de 85, eles começam a preparar o que viria a ser, então, o plano cruzado, que vai ser estabelecido no comecinho de 86, né? A data do plano cruzado é 28 de fevereiro de 86, o último dia do mês de fevereiro de 86, com a expectativa, então, de zerar o processo inflacionário a partir do dia 1º de março de 86. Né? Eu acho que eu deixei para vocês lerem, tem o próprio decreto, que o cruzado, etc. Então, o que tem no plano cruzado? Né? A primeira coisa importante é uma substituição da moeda. Né? Então, o plano cruzado, né, vem por conta da substituição do cruzeiro por uma nova moeda, que é o cruzado. Né? Essa substituição vem de uma forma simples, certo? Né?
um cruzado vale 1.000 cruzeiros, né? Então, aquelas carnes ali que custavam 39.500 cruzeiros passa a custar 39 cruzados e 50 centavos de cruzado. Né? Então, não é uma passagem difícil do ponto de vista da população, essa troca. E então você tem uma nova moeda. Aparentemente, né, a nova moeda é mais um golpe de credibilidade, vamos criar uma moeda nova, uma moeda que tenha, vamos dizer assim, novos atributos, e tem uma espécie de um golpe de marketing, mas é mais do que isso. Né? Eu chamo a atenção de vocês, é certo, que a substituição da moeda, no fundo, ele tem uma questão jurídica importante, né? Porque você está mudando o meio de pagamento, né, o meio circulante, e a unidade de conta do país. Você está mudando a moeda do país. E a moeda tem uma série de atribuições legais. Né? Todos os contratos brasileiros são feitos a partir de uma moeda. E essa moeda é definida pelo governo. Né? Então, o governo aqui está mudando não só o meio circulante do país, certo? Como a unidade de conta do país. Certo? Ele está mudando a moeda e, portanto, ele está mudando todos os contratos do país. Então, é como se o governo, ao mudar a moeda, ele se dá o direito, vamos dizer assim, jurídico, de mexer nos contratos particulares, porque ele mexeu numa cláusula que é própria ao governo, né, que é a definição da moeda, da unidade de conta do país. Né? Essa é uma discussão jurídica importante. Note que esses planos todos vão mexer em contratos particulares, vão mexer em contratos de aluguel, por exemplo, que é feito entre duas pessoas privadas, vão mexer em contratos financeiros, que é feito entre você e uma instituição financeira. São contratos privados. Certo? Então, qual é a legalidade de você ir lá e mexer num contrato privado? Né? Então, do ponto de vista dos juristas, certo? Quer dizer, a mudança da moeda facilita juridicamente essa intervenção do governo em contratos privados, porque está mexendo numa questão do contrato, que é a questão da unidade de conta desse contrato. E isso permitiria ao governo entrar, enfim, fazer essas mudanças contratuais, mesmo que seja um contrato onde nenhuma das partes é o próprio governo. Né? Ele é uma parte implícita na medida em que define a unidade de conta daquele contrato. E ao alterar a unidade de conta, ele se dá o direito, vamos dizer assim, de mexer nos contratos. Isso vai ser alvo de um monte de questionamentos jurídicos, tá certo? Tem problema jurídico até hoje, esses planos todos. Mas é interessante de ver que o único plano, que é onde não tem uma mudança de moeda, que é o plano Bresser, é um dos planos que tem mais problemas jurídicos até hoje. Então, é mais do que simplesmente uma troca de moeda para a gente facilitar as contas, tirar 3 zeros aí da coisa, dar um ar de novidade e tal. Né? Tem uma questão jurídica implícita. A segunda e a coisa mais conhecida do plano cruzado é o congelamento de preços. Né? Então, se congela os preços aos preços de 28 de fevereiro de 86. Então, é uma enorme pretensão, né? Agora a gente percebe. O governo chega no dia 28 de fevereiro e diz: a partir de hoje, vocês não podem mais, ninguém mais pode aumentar preço. Todos os preços estão congelados aos preços do dia 28 de fevereiro de 86. Né? Pretensão em água benta que ia bem. Quer dizer, né? Como é que você vai controlar isso? Certo? Como é que você vai saber que o nosso amigo que vende pipoca ali na esquina não aumentou o preço dele, certo? Como é que você vai saber, certo, que o supermercado ali na esquina também não aumentou o preço do detergente X ou do detergente Y, certo? Como é que você vai saber que o preço que o supermercado paga quando recebe, né, do atacadista, certo? Ou quando o supermercado recebe do seu fornecedor, também não mexeu, né? Então, como é que você sabe que os preços, não ao consumidor, mas os preços dentro da cadeia de fornecimento também estão congelados? Então, vamos dizer assim, depois a gente vai perceber, certo, de que isso é uma coisa complicada. Né? Uma outra coisa complicada, que muita gente às vezes alega, nos outros planos isso é bastante frequente, até que ponto o governo deu um golpe? O que seria um golpe do governo aqui
o governo aumentar todos os... Como ele sabe que vai congelar no dia 28, por que ele não aumenta todos os preços públicos no 27 e depois congela? Né? Então, eles poderiam ter aumentado os preços públicos de um dia antes e depois congelado, né? Para ter um ganho. Ele não faz isso. Não, o plano cruzado não pode ser acusado disso. Teve algum realinhamento um pouco antes do preço de energia, mas, enfim, todos os preços estavam sendo realinhados, dia sim, dia não. Outros planos tiveram realinhamentos mais expressivos um pouco antes do congelamento. Só um detalhe aqui: todos os planos de estabilização, todos, à exceção do real, todos eles têm congelamento de preço. Né? Então, a reguinha de bolso para fazer prova de VOF. Certo? Todos os planos têm congelamento, só o real que não, né? Mas os outros têm. Então, os preços estão congelados. Né? Não tem esse golpe, né, esse realinhamento anterior, a não ser energia elétrica. E como é que você vai controlar isso? Né? Então, aqui tem duas coisas importantes. Né? A primeira coisa, né, fundamental para controlar, são o que a gente vai chamar aqui de fiscais do Sarney. As pessoas, por isso que a gente diz que o Plano Cruzado foi muito bem acolhido pela população brasileira. A população brasileira acolheu o Plano Cruzado e fiscalizou o congelamento. Então, foi para cima do congelamento. Né? Aqui são as novas moedas, né? Essa aqui é uma moeda antiga, só com um carimbo no meio dela, né? Dizendo que aqueles 100 mil cruzeiros valem 100 cruzados, né? Com Juscelino Kubitschek aqui. Aqui já a nova moeda de 100 cruzados, e aqui, passei aqui. E aqui a moeda de 500 cruzados com o Villa-Lobos. E aqui, vamos dizer assim, as ações, certo? De novo, isso aqui está andando sozinho. Então, eu tenho, de um lado, o governo solta algumas listas de preços, né? São as chamadas listas da Tsunami, enormes listas com vários preços. E aqui a gente vê as pessoas no supermercado consultando essas listas de preço para ver se o preço que está no supermercado está de acordo com essas listas da Tsunami. Né? E o que eu tenho do seu lado direito, lá em cima, é um bottom daqueles que a gente prega na camisa. Né? Eu sou fiscal do Sarney. E as pessoas eram... Muita gente fez isso. Né? Então, no dia seguinte, as pessoas iam ao supermercado, certo? E olhavam para o supermercado e enchiam a paciência lá do gerente, dizendo, vamos dizer assim, que aquele papel higiênico tinha aumentado 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, R$1, um cruzeiro, né, na época, etc. Então, há uma adesão popular muito grande, uma vigília muito grande da população sobre possíveis aumentos, possíveis manipulações de preço por parte dos agentes principais, né, dos lojistas, né, principalmente dos supermercados. Né, e a foto aqui embaixo, né, é uma pessoa se dando o direito, vamos dizer assim, de fechar um supermercado. As pessoas, se jogam na internet, vocês vão ver um monte de gente gritando, prendendo o gerente do supermercado em nome do povo, certo? Quer dizer, em nome do Sarney, em nome do Plano Cruzado, chama a Rede Globo, certo? Para deixar o gerente do mercado constrangido, chegava a Rede Globo, televisão, filmando, e o cara tinha, vamos dizer, ajustado os centavos ali de um detergente, etc. Né? E vários supermercados foram fechados, vamos dizer assim, esse é o caso aqui, por preços abusivos, acima do autorizado, acima do congelado, etc. Então, quando vocês olham aqueles gráficos de preços que a gente viu lá atrás, tá certo? Quer dizer, você olha que o Plano Cruzado, os preços vão a zero, de fato. O congelamento dos preços ao consumidor, de fato, acontece, né? Por conta dessa adesão muito forte, né? Que vai pegar principalmente esses preços, vamos dizer assim, no supermercado, nas lojas, nos restaurantes. Agora, note que esse tipo de pressão popular ela tem dificuldade de pegar, por exemplo, para trás da loja, certo? Quer dizer, então, o supermercado está ali. Agora, quem disse que o preço que o supermercado compra os seus produtos estão congelados? Né? Ali não tem o fiscal, não tem aquele senhor, vamos dizer assim, vou brincar aqui, talvez não devesse estar gravado, mas assim, aquele senhor aposentado, certo? Vou pegar o meu pai, certo? Quer dizer,
que vai ao supermercado, certo? Todo dia, sabe todos os preços, tem tudo de cor, certo? E percebe oscilações no preço do ovo, certo? Então tem um monte de gente que conhece muito bem, certo? Quer dizer, agora, ele vê o preço ao consumidor, aquele preço na ponta, certo? Agora, quem garante que o IPA, né, o preço no atacado, vamos dizer assim, também tivesse? Então, a gente vai perceber que esse congelamento, primeiro, é difícil de se fazer, né? Contou-se aqui com uma adesão popular muito forte, certo? Quer dizer, isso garante que os preços ao consumidor sejam relativamente, de fato, congelados, né? Mas você tem muito mais preço na economia do que só esses, né? Você tem, então, todos os preços de atacado, você tem o mercado informal, que aí como é que você vai falar para o cara? Vai prender o cara porque ele vendeu a pipoca mais caro? Pode prender o cara porque ele não tem direito de vender pipoca, certo? Quer dizer, quanto mais o preço, se ele subiu ou não, certo? Quer dizer, né? Então, todo o mercado informal, que não era pequeno no Brasil nesse momento, certo? Um mercado paralelo, certo? Quer dizer, de um monte de coisas, certo? Quer dizer, e que vai surgir, vai crescer justamente por conta do congelamento, certo? Quer dizer, você não tem como controlar esses mercados. Mas isso a gente vê depois. Então, agora, um outro preço importante são os salários. O que você fez com os salários no plano cruzado? Os salários, você fez o seguinte: você começou a usar aquela história da média que a gente falou do Simonsen. Vocês lembram daquela. Na aula passada eu falei daquela curva em serra, uma serrinha virada para cima, certo? E você vai adotar aquela sugestão do Simonsen, certo? De, à medida do possível, pegar os preços médios, se você levar em consideração o preço no pico, que eram preços nos reajustes salariais, e o preço no vale, vamos dizer assim, o salário real no momento antes do reajuste. Então, você pega esses salários reais, calcula uma média desses salários reais dos últimos 6 meses e congela. Mas você faz um acordo com os sindicatos que você vai dar um abono de 8% sobre esse congelamento. Então, a ideia original é congelar os salários estão congelados, estão fixos. E qual é o valor do congelamento? Você pegou a média do salário real dos últimos 6 meses, e essa média transformou em cruzado, e congelou o valor. Então, os salários estão congelados com esse valor médio acrescido de um abono de 8%. E tem mais um detalhezinho, certo? Quer dizer, 2 detalhezinhos. Primeiro, esse abono para o salário mínimo, esse abono é de 16%, não de 8%. Então, o salário mínimo vai para 804 cruzados na época, certo? E o segundo detalhe importante é que você diz assim para os sindicatos: acabaram os reajustes, está congelado, não aumenta mais o preço dos salários nos próximos meses, a não ser que a inflação, medida pelo IPC do IBGE, atinja 20%. Que em tese não ia atingir, porque os preços estão congelados, então não vai ter esse 20% de IPC. Mas você dá uma garantia aos sindicatos, a gente vai chamar isso de gatilho, de ter um gatilho nos salários. O que é o gatilho? Se a inflação que vier a partir de de março, chegar a 20% no agregado da inflação mensais, se as inflações dos meses, se juntar a inflação toda, quando ela der 20%, dispara o gatilho e os salários aumentam esses 20%. Então, é isso que você imagina, certo? Então, essa é a ideia. Aí, anualmente, eu poderia talvez ter algum dissídio, mas nos próximos meses o salário está congelado, a não ser que a inflação dê 20%. Daqui a um ano, a gente pode imaginar um novo dissídio coletivo, certo? Onde a gente repassaria 60% da correção monetária que existisse até lá. A não ser que a inflação desse 20%, aí o gatilho dispara. A taxa de câmbio, outro preço importante,
você congelou a taxa de câmbio ao preço que era no dia 28 de fevereiro, né? No caso aí, 13,77 um cruzeiro, né? Um cruzado. Aí. Os aluguéis, você faz a mesma coisa que os salários sem o abono, né? Você converte pelo valor real médio. Então, a partir de agora, os aluguéis estão congelados pelo valor real médio dos 6 meses anteriores dos seus aluguéis. Então, você vai fazendo esse tipo de congelamento, né? E note que quando você faz o congelamento, certo, desses salários, a tua ideia é tirar as correções monetárias. Essa é a ideia principal do congelamento, é ganhar tempo para a gente ir tirando as correções monetárias. Então, eu tirei a correção monetária do salário durante um ano, não tem, mas eu introduzi um gatilho. Então, para muita gente, tanto o abono como esse gatilho é um erro do plano cruzado. O abono é uma mudança de salário real de 8%. Isso vai ter custos para os empresários. Essa é a alegação dos empresários contra esse abono. Os trabalhadores vão dizer que esse abono é justo, porque esse poder de compra médio dos últimos 6 meses, naquele grafiquinho do Pastor, funciona bem quando a inflação é estável. Quando a inflação é ascendente, é isso que estava acontecendo antes do plano cruzado, eu tenho uma perda quando eu faço esse cálculo da poder de compra dos últimos 6 meses, eu subestimo o valor do salário real. Então, esses 8% seria uma espécie de compensação pela perda que eu teria no valor real do meu salário quando eu calculo dessa forma com uma inflação ascendente, né? E para os empresários, isso é um aumento do bolo, vamos dizer assim, dos trabalhadores. Isso vai pressionar os empresários. Não é um bom começo para um pacto social. Então, há uma reclamação grande de tirar bolo. E o gatilho falou, mas não é para tirar a correção monetária, você põe um gatilho que é uma correção monetária disfarçada, certo? Então, não tem sentido esse gatilho aí, certo? Mas enfim, foi a negociação que você pode ter com os sindicatos naquela época. Então, tem algumas críticas aqui. Certo? Aí a gente vai para o sistema financeiro. Então, eu também vou tentar desarmar as correções monetárias do sistema financeiro. Então, o desarme das correções monetárias, menos um desarme, mais um adiamento das correções monetárias. É isso que você faz. Então, você tenta colocar o cruzado sem que exista correções monetárias menores, com prazo inferior a um ano. Então, correção monetária só daqui a um ano, certo? Só um ano depois. Então, você não pode ter. Antigamente, a correção monetária dos salários era de mês em mês. Certo? A correção monetária de uma maior parte de títulos dos próprios aluguéis eram mensais agora. Então, você está jogando isso lá no mínimo anual, certo? Ou no máximo anual. Certo? Com algumas exceções. Né? São 2 exceções importantes. Né? A caderneta de poupança e o fundo de garantia. O fundo de garantia, o PIS. Né? São esses direitos trabalhistas que você uma correção monetária mensal, você joga ela para trimestral. Né? Mas o resto, todos os títulos, você proíbe indexação dos contratos com menos de um ano. Né? Então, todo título que fosse com correção monetária, aqueles títulos que a gente chama de pós-fixados, certo? Quer dizer, ou seja, o título vou te pagar correção monetária mais tantos por cento de juros, você simplesmente tira a palavra correção monetária do título. É essa mexida que você faz no contrato. Não existe mais a correção monetária, pelo menos durante um ano. Né? O que vale só a taxa de juros nominal que você contratou. Né? Então, a ORTN, você tira o R da ORTN, certo? Você transforma ela em OTN, Obrigação do Tesouro Nacional. Né? Se essa OTN for um título de um ano, não tem correção monetária, tem juros e pronto. Né? Se ela tiver mais do que um ano, ela pode ter uma correção monetária anual. Né? Então, é isso que você faz. E aí tem um problema grave que vai aparecer uma tal de tablita nessa história. Né? Qual é o problema grave? São os contratos que a gente chama de pré-fixados. O que são os contratos pré-fixados? Imagina que você compre uma debenture, ou um contrato qualquer, um título qualquer. Sabe?
Você compra esse título, se comprou esse título, ou você adquiriu esse título no dia 1º de fevereiro. Note que o plano cruzado é 28, tá? Um mês depois. Então, no dia 1º de fevereiro, eu comprei um título que vai daqui a 3 meses me render, e o título não tem correção monetária. Ele diz que vai me render 50% de juros. Então, fechei uma debênture e vou dar R$100 para o banco, e daqui a 3 meses ele vai me dar R$150. Esse é o meu título. Né? Então, esse meu título, ele me paga 50% de juros. E não tem correção monetária no título. Então, eu não tenho que tirar a correção monetária, ela não existe formalmente no título. Então, eu vou mexer no contrato para tirar a correção monetária. Mas esse contrato não tem correção monetária. Mas note que 50% de juros em 3 meses é uma baita taxa de juros. Né? O Brasil paga taxas de juros altas, mas não precisa ser tanto assim, certo? Nessa época. Por que 50% de juros? Né? Porque você está imaginando aqui, vamos supor, que no momento você tinha uma inflação de por volta de 15% ao mês. Né? Vamos fazer conta aqui, sem juros compostos, que é para facilitar a nossa vida aqui. Segue juros simples. No fundo, o que é esse título? Que eu compro a 100, recebo 150 e resgato 150 3 meses depois, ele tem. Ele está pressupondo 15% de inflação ao mês. Né? Ele pressupõe uma inflação aí, com toda. Né, eu sei que está errado, certo? Mas com só juros simples aqui, né? Ele pressupõe uma inflação de 45%. 15 mais 15 mais 15 em 3 meses. Portanto, a taxa de juros desse título é 3%, é 5%. Né? E não 50%. 50% é uma correção monetária implícita nesse contrato. Né? Então, eu tenho 15% de inflação ao mês, que está implícito no contrato. Eu sei que a inflação é mais ou menos essa, e se eu falasse para você, não, você vai ganhar 5% de juros mais correção monetária, seria mais ou menos o mesmo título. Né? Só que eu deixo a correção monetária para estabelecer depois. Aqui, não. Eu pressupus uma inflação de 15% e fechei o contrato escrevendo que no contrato eu pago 50%. Agora, imagine esse contrato, qual a situação dele no dia 28 de fevereiro. O que aconteceu no dia 28 de fevereiro? O governo fez o congelamento. Então, durante o mês de fevereiro, eu já tive um mês de vigor do contrato e, efetivamente, eu tive uma inflação de 15%. Mas, dali para frente, do congelamento em diante, supondo que o congelamento der certo, e o governo vai supor que vai dar certo, né, eu tenho uma inflação de 0 daqui para frente. Né? Então, não tenho mais inflação de 0. Note que agora, quer dizer, se isso é verdade, se eu tive 15% de inflação no mês anterior, né, e agora eu tenho 0% de inflação, a inflação pressuposta, que era de 45%, de fato a inflação vai ser próxima a 15%, que é os 15% que restaram no mês de fevereiro. Né? Então, a minha taxa de juros desse contrato passa a ser não 50% real, não 5% real, mas agora ele leva um juro real de 35%, né? Que ainda é enorme. Certo? E está errado. Essa pessoa vai ganhar muito dinheiro. Certo? Né? Se ele resgatar R$150, ela vai receber uma taxa de juros de 35% em 3 meses. Né? E, na verdade, o que ele estava pressupondo é que ele iria receber 5% de juros em 3 meses. Né, porque estava pressuposto 45% de inflação. É esse entendimento que faz o governo estabelecer uma tablita para esses contratos. O que faz essa tablita? Ela calcula um prorata dia, um prorata, certo? Da inflação, de quanto você previa de inflação no teu contrato entre o dia do congelamento, do dia 28 de fevereiro, e o dia do resgate do teu título. Nesse caso, em 60 dias aqui, na verdade, dias úteis, mas vamos lá. São 60 dias, com inflação de por volta de 15%, você calcula aí uma taxa média de inflação por dia, calcula o número de dias que tem entre o congelamento e o dia do resgate e desconta desse título essa inflação. Nesse caso, a tablita ela vai retirar
15% ao mês dos meses que restam nesse contrato. Então, são 2 meses que restam nesse contrato, vai tirar 2 vezes 15% desse contrato. Então, o meu contrato, no final, o cara vai resgatar 120, não 150. Esse é o papel da tablita, né? Fazer com que o resgate desse título não seja mais 150. Essa pessoa vai receber só 120. Por que 120? Porque reconhece os 15% de inflação nos primeiros meses, no primeiro mês antes do congelamento, e reconhece 5% de juros reais do título, né? E pressupõe de que entre o dia 28 de fevereiro e o dia 1º de maio, você não tem mais inflação, a inflação é zero. Então, esse título, para ser justo, deveria pagar 120, que são os 15% de inflação no primeiro mês, que não teve congelamento, e mais 5% de juros, né? Então, essas são as tablitas. As tablitas são redutores do rendimento, vamos dizer assim, desses títulos, porque o rendimento desses títulos previam correções monetárias dos títulos. Então, você está tirando a correção monetária que estava implícita no título. Então, os títulos que têm correção monetária explícita, você tira a cláusula de correção monetária do título e resolveu. Os títulos que tinham correções monetárias implícitas, ou seja, juros elevadíssimos nominais, porque, na verdade, tinha uma inflação embutida ali, né? Você tem que tirar essa inflação a partir do momento que você congelou, né? E esse é o papel da tablita para fazer isso. Agora, note, certo, que, de novo, isso aqui é uma intervenção num contrato privado, né? Quem contratou isso aqui foi o setor privado. O governo se dá o direito de fazer isso porque está mexendo no título, na unidade de conta desse título. Certo? Mas dá rolo, certo? Quer dizer, então, essas são as tablitas para os contratos prefixados, que tiram a correção monetária também. Isso deu muito rolo, muita confusão. Mas, no fundo, é uma regrinha de 3. Né? O governo vai pressupor uma inflação que está em todos os títulos e aplica essa mesma tabelinha para todos os títulos. Alguns, talvez, pressupuseram taxas de inflação maiores do que os outros, etc., mas você faz uma média para o país todo e cria uma tablita em que você vai descontar todos os títulos nominais do mercado. Isso dá uma grita, né, certo? A última coisa que o governo faz é deslocar o índice de preço. Aqui não tem muito, mas tem uma sacanagem aqui, certo? Quer dizer, qual que é a ideia? A ideia aqui é que, naquele momento, né, quando você lançava a inflação de março, vamos dizer assim, a inflação de março, certo? Se você fosse calcular a inflação de março entre o dia 1º de março e o dia 31 de março, você só soltava esse dado da inflação de março lá quase para o mês de abril, certo? Você tinha que ter um tempo para fazer o processamento dessas coisas todas. Então, o que os índices de preços fizeram? Eles fizeram o seguinte: a inflação de março, na verdade, é a inflação entre o dia 15 de fevereiro e 15 de março. Então, o que vai ser a inflação de março vai ser a inflação calculada entre o dia 15 de fevereiro e 15 de março, para você poder soltar essa inflação no dia 1º, esse dado de inflação, logo no iníciozinho de abril, né? E você ter a inflação de março. Mas, na verdade, você tinha alterado um pouco o prazo, né, de recolhimento. Agora, note que, se isso for verdade, se isso é de fato, o que vai acontecer com o governo no dia 1º de março, de abril, né? No dia 2 de abril, quando lançar a inflação de março? Ele vai calcular a inflação entre o dia 15 de fevereiro e 15 de março. Entre o dia 15 de fevereiro e o dia 28 de fevereiro, eu tive inflação, porque não teve congelamento. Então, a minha primeira inflação que vai aparecer, que é a inflação de março, que vai ser lançada, certo? No dia 2, 3 de março, certo? De abril, certo? Ela vai vir cheia, ela vai vir com 7, 8% de dado, que é a inflação que aconteceu entre o dia 15 de fevereiro e 1º de março, 28 de fevereiro. Então, eu preciso redeslocar os índices de preço. Né? Eu preciso que os índices de preço peguem o que aconteceu em março, de fato. Então, eu preciso fazer com que o índice de preço seja
calculado entre o dia 1º de março e o dia 31 de março, como deve ser. Essa é a inflação de março. Então, é isso que você faz. Eu obrigo os índices de preço a fazerem com que a inflação de março seja a inflação de março. Não tem problema nenhum. Né? Chega em março, você vai soltar a inflação que foi zero, porque congelou, se o congelamento der certo. Ok, certo? Está certinho. O problema todo é com o correr do tempo, né? O correr do tempo anterior. Né? Se você tem uma caderneta de poupança, a última correção monetária que você teve foi em fevereiro. Né? Quanto você recebeu? Você recebeu a inflação de fevereiro, que foi calculada entre o dia 15 de janeiro e 15 de fevereiro. Beleza. Você esperava em março receber a inflação entre dia 15 de fevereiro e 15 de março. Só que agora você vai receber a inflação entre o dia 1º de março e 31 de março. Ou seja, roubaram de você 15 dias. Sumiu 15 dias da correção monetária, os últimos 15 dias antes do plano. Desapareceu isso da correção monetária de todos os títulos do país. Todos os títulos que tinham correção monetária, furtamos 15 dias de inflação dessas pessoas. Isso dá outra enorme grita jurídica, etc. Né? Do ponto de vista conceitual, né, o que o governo quer é que a inflação de março reflita março, para não pegar um rescaldo de fevereiro, porque ele congelou a partir do dia 1º de março. Né? Só que isso dá um problema, certo? Dado o formato como as correções monetárias vinham sendo calculadas no período anterior. Esse é o plano cruzado. Acabou aí, não tem mais nada. Aí vocês vão me perguntar, eu falei, mas qual é a política monetária? Qual é a política fiscal? Né? Qual é a política? A política cambial está aí, congelamento, certo? Quer dizer, mas e o resto? E aquelas coisas que a gente aprende lá em macroeconomia, certo? Quer dizer, não tem nada. Ninguém fala mais nada. Você olha o plano, está aí. Esse é o plano, acima desse vermelho. Né? O que você sabe é que, como a inflação vai descer, certo? Vai cair, se o congelamento der certo, a inflação vem a zero, em tese, né? Eu até posso fazer uma expansão monetária razoável. Por quê? Porque cai a inflação, deve aumentar a demanda por moeda. Né? Porque não tem inflação, a demanda por moeda aumenta. Se aumenta a demanda por moeda, eu tenho espaço para ganhar um pouco de senhoreagem. E burro seria eu se não ganhasse. Né? Então eu tenho até espaço para aumentar a oferta de moeda, porque existe aumento da demanda. Né? Qual é o tamanho disso? Isso eu não sei. Certo? Quer dizer, isso precisa calcular aí as econometrias da vida, tem que entrar em cena. Certo? Quer dizer, se eu fosse ministro, certo, eu diria para vocês que é melhor a gente tomar cuidado com essa expansão monetária, a gente não fazer uma muito grande, porque se a gente fizer uma expansão monetária muito grande, mesmo que ela seja possível, porque aumentou a demanda por moeda, né, ela pode fazer com que a gente perca a credibilidade, pode ter um efeito negativo nas expectativas, etc. Né? Então é isso que eu sei que o governo sabe, mas ele não anuncia nada, ele não fala nada como que vai ser a política monetária dele, se essa juros vai subir, vai cair, não diz nada. E a questão fiscal também não diz nada. Né? Existe também, no caso, um debate se a reforma fiscal que o Dornelles tinha feito foi suficiente, qual é a situação fiscal. Em geral, a gente tem a ideia de que a situação fiscal não é boa. Né, e que fosse necessário algumas medidas fiscais, mas elas não vieram. Então, o plano cruzado acabou aí. Né? Na prática, a gente sabe que o problema fiscal vai aparecer de maneira clara e o governo vai expandir monetariamente, talvez mais até do que devia. Né? Apesar de poder aumentar, volto a insistir, você pode ter, normalmente depois desses planos, com a inflação caindo, aumenta a demanda por moeda, permite alguma expansão monetária. Agora, bom, indo ao dia a dia do pós-plano, certo? O que acontece? O sucesso no início é uma maravilha, certo? Todo mundo com bota do Sarney na rua, né? E olhando para aquele negócio, fiscalizando os preços congelados, tal. Né? Eu sempre diria que o plano cruzado era o plano do churrasco, certo? Quer dizer, por quê? Porque o preço estava ótimo, certo? A gente, né? O preço da cerveja estava congelado no preço patamar que parecia razoável, a picanha estava congelada no preço
bacana, né? Vamos desandar, fazer churrasco, certo? Quer dizer, e isso aconteceu em vários setores. A economia começou a aquecer nesse período. Um crescimento econômico muito grande nesse primeiro semestre aí de 86. Né? O crescimento que já vinha antes, a gente já viu, né? Para muita gente, então, a gente já tinha um choque de demanda antes do Plano Cruzado, porque a economia cresceu 8% em 85, né? E a inflação já estava acelerando, né? Não estava estável em 14%, 15% ao mês, ela estava acelerando, né? Ela estava em 10%, 12%, aí ela vai para 14%, 15%. Então, ela está acelerando, não é uma inércia completa. Então, porque a economia já estava pré-aquecida, vamos dizer assim, né? Para muita gente, eu tenho um aumento da renda real, principalmente para as pessoas que não podiam se proteger da inflação, que não tinham acesso às cláusulas de correção monetária. O fim da inflação, obviamente, é o aumento da sua renda. Existe alguma ideia de que esses 8% de abono e os 16% do salário mínimo fizeram esse aumento da renda real, então isso provocou um crescimento da renda. E existe alguma ilusão monetária, né? Então, né, você olha, está tudo congelado, tal, você começa a fazer conta, dá para comprar a prazo, né? Você compra a prazo, você nem percebe que tem uma taxa de juros gigantesca, implícita. Quanto custa essa geladeira? R$ 1.000, certo? 1.000 cruzados. Dá para dividir? Dá para dividir, certo? A gente faz em 10 de 850 para você, certo? Beleza, então, certo? Então eu vou comprar a geladeira. Você nem percebe uma enorme taxa de juros implícita. Então, né, os economistas não gostam muito dessa ideia de ilusão monetária, mas na verdade tem, certo? As pessoas não percebem que estão pagando taxas de juros elevadas e fizeram muito crediário, essas coisas todas. E com a política monetária relativamente frouxa nesse momento, certo? Quer dizer, taxas de juros não muito altas, né? Então a economia aqueceu, bombou, né? Para muita gente tem até um excesso nessa remonetização que é possível, né? Existe uma coisa excessiva nessa remonetização, por isso as taxas de juros são baixas nesse período. E você tem os próprios gastos públicos, né? Então você tem várias fontes de crescimento aqui, gasto do governo, uma política monetária não muito austera, esse aumento de renda real, esse crescimento, essa ideia de recomposição de cadeias de crédito, etc. E a economia começa a crescer forte. Né? E aí começam a aparecer as pressões sobre o mercado. Aí você começa a ver que aquele meu churrasco, certo, começou a dar problema. Por quê? Porque não tem mais picanha. Né? Porque você percebe que quando você congelou o preço da picanha, certo? Quer dizer, você congelou, ele não vale. O preço da picanha não está bem ajustado, certo? Ele está muito barato, certo? Então tá beleza, eu adoro, vou fazer compra, certo? Mas quem vende não vende mais. Não, a esse preço eu não vendo. Como ele não consegue aumentar porque está congelado, e se o cara aumentar o preço ele vai preso, certo? Ou chama a Rede Globo, ou sei lá o quê, né? O congelamento ele vai fazer, né? Você percebe que os preços que você congelou, o vetor de preço não é um vetor de preço de equilíbrio. Né? Tem preço que foi congelado muito alto, preço. Né? Então, há um excesso de oferta naquele preço. Mas vários produtos têm um excesso de demanda, certo? Porque o preço foi congelado muito baixo. O vetor de preço, de novo, não é de equilíbrio. Alguns preços subiram no dia anterior, outros preços iam subir no dia posterior, e você fixou ele no meio do caminho. A inflação não é uma coisa que acontece sincronicamente, é super assincrônicos os preços. Então, o congelamento de preço, quando pega essa variação assincrônica, pega preço alto e preço baixo, certo? E eu não tenho como ajustar esse troço, ele está duro, né? Então, a picanha sumiu, certo? Quer dizer, a carne sumiu, não tinha mais carne no mercado, porque foi congelado provavelmente num preço excessivo, preço muito baixo, certo? Enquanto que outros produtos estavam sobrando no mercado. Né? E a minha cervejinha, certo? Aquela minha cervejinha maravilhosa, certo? Né? Aquele chopp, aquela taça dourada, certo? Quer dizer, quando você olha para a tua taça dourada, certo? De repente ela está transparente. Certo? Quer dizer, o que aconteceu com o meu chopp? Meteram água no chopp, certo? Quer dizer, então você começa a ter ou escassez de produto ou maquiagem de produto. Né? Aquele chopp ficou aguado, certo? Enfiaram água no chopp, certo?
né? E assim vários produtos. Você tem muita maquiagem, certo? De produto. Aquele papel higiênico, 40 metros, né? Folha dupla, você não acha mais, certo? Quer dizer, se você for fazer a conta do papel higiênico, tá certo? Vai ter 30 metros e a folha é uma lixa, tá certo? Quer dizer, né? Então, o produto some ou ele muda, tá certo? Quer dizer, né? Ou então você quer a picanha, tá certo? Ah, eu consigo uma picanha para você, mas você vai lá atrás do supermercado, sabe, lá no fundo, fundão, onde fica os carrinhos, tá, onde fica não sei o quê. Fala lá com o gerente, parece que ele tem umas picanhas lá, certo? Quer dizer, só que você vai pagar o preço congelado, não, você vai pagar um ágio, certo? Quer dizer, né? Então, começa a ter escassez de produtos, começa a ter ágio alguns produtos, mercado paralelo, né? Alguns produtos maquiados, né? Aquele omo de 1 quilo, você foi olhar, de fato, tem 900 gramas. Né? Enfim, não estou dizendo que o omo fez isso, não vou falar. Estou dizendo, enfim, os produtos, né? Tem essas coisas. Certo? Ou então você tem um produto, só pode vender um por pessoa. Certo? Ah, vai ter carne no supermercado X, certo? Forma aquela fila gigantesca, né? 500 gramas para cada um. 500 gramas não dá para fazer picanha, não dá para fazer churrasco, certo? Mas fila, certo? Então você tem muito esses problemas, certo? O problema do congelamento começa a aparecer, certo? Então, problema de escassez de produtos que estão congelados, ou de sobra, vamos dizer assim, produtos que estão fora do equilíbrio, certo? E eu não tenho como mexer nesse equilíbrio. Né? Então vai aparecer muito problema, certo? Quer dizer, e você começa a perceber um outro problema no supermercado, certo? Quer dizer, principalmente nas lojas. Né? Congelou, como eu disse, o preço ao consumidor, o preço ali na tua cara, tá certo? Mas para trás na cadeia produtiva vai saber o que está acontecendo. Então, muito fornecedor aumentou os preços e o supermercado ou compra ou não compra, tá certo? Então, se ele não compra, vai faltar produto. Se ele compra, ele não tem como repassar esse aumento de preços. Né? Vai diminuir a margem de comercialização. Né? Principalmente, então, as margens de comercialização de muita gente vai cair, porque o custo, o atacadista, ou o fornecedor, ou o produtor, vai aumentar, eu não consigo pegar. E vai faltar produto, certo? Vai sumir certas coisas do mercado, certo? Aqui, algumas prateleiras, né? Não receber uma carne, certo? Quer dizer, né? Isso não é foto da Venezuela, isso é foto do Brasil 86, tá certo? Quer dizer, né? Dos supermercados e dos açougues. Né? Aqui ele fala da carne confiscada. Né? O governo brasileiro criou a chamada Lei Delegada número 4. A Lei Delegada número 4 permitia ao governo brasileiro confiscar boi no pasto, certo? Né? Porque o pessoal sumiu com a carne, certo? Não tinha mais carne, não queria vender aquele preço. A carne estava lida, certo? Quer dizer, alguma carne foi para exportação, né? O pessoal confiscando as carnes, certo? Confiscou o boi. Né? O boi também, depois a gente vai falar, virou ativo de reserva financeira, vamos dizer assim. Né? Então, você, né, permitiu aos agentes de fiscalização do governo irem para cima dos produtores de boi e confiscar o boi no pasto, enfim, nas estrebarias, etc. Né? Tem uma cena que deve estar no Google também, certo? Né? Jornal Rede Globo, né, passando lá, né, e um helicóptero buscando o boi no pasto, certo? Quer dizer, e de repente acha um boi, coitado, lá que sobrou ali, certo? Ficou lá o boi. Né? Aí o helicóptero se aproxima para filmar e o boi sai correndo. Certo? É óbvio que o boi sai correndo, ele morre de medo daquele helicóptero por cima dele. Certo? E o repórter, olha o boi fugindo, tal, não sei o que, pega o boi no pasto. Tal, né? Cenas ridículas, né? Numa economia normal. Certo? Falta produto, ágil, uma situação calamitosa aqui. Certo? Quer dizer, né? Então, isso de um lado. No mercado financeiro, outra confusão, certo? Eu tenho muita fuga de ativo. Na verdade, você, né, aquele exemplo que eu dei, o cara ia ganhar 150, passou a ganhar 120. Ele se sente lesado, essa pessoa. Né? Vai explicar para ele que era uma inflação pressuposta, que é justo, não sei o quê. Fala, não, roubaram, me roubaram R$ 30, tá certo? Ele vai na justiça e começa a fugir do sistema financeiro. Né? Fuga de ativos financeiros para ativos reais. Né? Um dos ativos reais é o boi no pasto ali, certo? O outro é tijolo, certo? Saco de cimento, certo? E, obviamente, o ativo clássico é o dólar, certo? Só que lembre-se que existem regras, eu não posso comprar dólar por aí. Né?
Eu não posso comprar dólar, está proibido isso. Certo? Então, esse mercado é um mercado paralelo, é um mercado ilegal. Certo? Então, você tem muita fuga do sistema financeiro para a ilegalidade. Então, muito dinheiro no Brasil sai do Brasil, vai para dólar, ou aqui dentro mesmo, comprando ali lá na esquina, certo? E guardando debaixo do sofá, do colchão, ou fuga mesmo, fuga no sentido de botar nos paraísos fiscais, botar na Suíça, botar em qualquer lugar, botar no Uruguai, botar em qualquer lugar, tá certo? Dizer, mas fora do Brasil, tá certo? Dizer, mas isso é ilegal. Então, esse dinheiro todo se ilegaliza, né? E daí é uma discussão até hoje sobre a relegalização da volta desses recursos para o Brasil. Porque como é que você vai justificar a volta agora, certo? Quer dizer, ou depois, né? Agora já faz muito tempo. Mas, então, esse dólar saiu do Brasil e ele se ilegaliza, né? Essa fuga causa uma ilegalidade. No primeiro momento, você está pouco se lixando dessa ilegalidade, você quer ter a tua rentabilidade, etc. Agora, depois, quando você quer repatriar o dinheiro, certo? Quer dizer, aí você tem que esquentar esse dinheiro. Né? Então, isso é um problema. Bom, então você tem essa fuga de ativos, certo? E a outra coisa que vai acontecer é que esses problemas todos vêm um pouco desse crescimento econômico. Qual que seria uma forma de você conseguir resolver esses problemas de abastecimento? Certo? Eu tenho um problema de abastecimento. Então, aumentei a demanda, a minha oferta não cresceu ao mesmo tempo, eu tenho um problema de preços congelados, né? Eu tinha uma saída para isso. Qual que é a saída? É fazer importações de produto. Posso importar produto para tentar resolver o problema de abastecimento. Né? O Plano Real não tem esse problema de congelamento, mas tem esse problema de aumento de demanda. Né? Como a oferta que vem atrás, né? E vem atrás, muitos anos atrás, vamos dizer assim. Não consigo aumentar a oferta ao mesmo tempo. Né? Então, o que você faz no Plano Real? Eu importo. O Brasil cansou de importar balinha de goma da Argentina, automóvel da Argentina e do mundo todo. Certo? Aumentar as importações. E o plano e o cruzado, por que você não faz isso? Você fez isso. Né? Na verdade, mais do que aumentar a importação, você proibiu você diminuiu algumas exportações, carne, por exemplo, para tentar fazer o abastecimento doméstico. Qual é o problema disso na balança comercial? O problema é que eu preciso gerar ainda os superávites comerciais para pagar os juros da dívida. Eu não deixei de ter que fazer isso. Se eu aumentar muito as minhas importações ou diminuir minhas exportações, eu não vou gerar saldos comerciais para pagar a dívida externa. E é isso que vai acontecer. Aqui estão a balança comercial brasileira. Né? As exportações e importações. Vê como, lá no final de 86, eu aperto as duas coisas. Né? No fundo, principalmente uma queda de exportações, perdão. Então, minha balança comercial, que gerava lá 13 bilhões de dólares ao ano, não começa a gerar nada. É um saldo pífio. Se eu tenho um saldo pífio, eu não pago os juros da dívida. Se eu não pago os juros da dívida, eu rompi o acordo que eu fiz com o FMI. Eu estou em moratória explícita. E é isso que vai acontecer com o Brasil em 87, no comecinho de 87. O Brasil declara a moratória, não tem como pagar nem os juros da dívida. Né? E sai do Fundo Monetário, sai do FMI. Então, você tem aqui uma situação difícil. Eu não posso usar o lado externo da economia para resolver, coisa que o Plano Real pôde. Né? Essa é uma diferença chave nessa história. Né? Então, eu tenho um problema enorme de crescimento, certo? Que eu não tenho como encaixar esse aumento de demanda. Né? Eu tenho duas travas. Um é o congelamento, né, que faz com que os preços não se ajustem, eu não consigo ajustar por preço. E, do outro lado, eu não tenho como ajustar na balança comercial, na importação e exportação. Eu preciso contar com aumento de oferta, mas eu não vou contar com aumento de oferta se os preços não são razoáveis. Ninguém vai aumentar a oferta de uma coisa que não dá lucro suficiente, ou que o preço não está bem equilibrado. E demora, né? O aumento de oferta, de qualquer maneira, demora. Então, agora você está com um problema. Né? Você está com um problema de encaixe desse aumento de demanda. Né? E aí você precisa começar a pensar como é que eu vou fazer esse negócio de descongelamento e tal. Né? E esse descongelamento criou um outro problema. Né? Essa ideia inicial, esse enorme apoio popular,
O Sarney olhou e falou: nunca foi tão poderoso na vida, nunca foi tão feliz, certo? E isso é um problema, certo? Porque ele gosta desse congelamento. Então mantém esse congelamento por causa da vida, e fica assim, tá bom, porque em 86, no final desse ano, tem uma eleição importante, que é a eleição do Congresso Constituinte. Né? Então, quanto mais eu segurar esse momento positivo, né, melhor para mim nas eleições. Então, isso vai dar um certo imobilismo aqui por questões políticas. O governo tenta até fazer alguma coisa, o pessoal chama de cruzadinho, em julho do mesmo ano, certo? Quer dizer, então, a primeira tentativa que eu tenho aqui, certo? Quer dizer, de tentar ajustar um pouco essa situação, de tentar conter a demanda. O que eu faço? Eu faço um pacote fiscal, né, que é uma série de impostos, de empréstimos compulsórios sobre alguns produtos. Então, são aumentos de impostos, aumentos de taxas, aumentos de. Algumas pessoas chamam de empréstimos compulsórios, ou seja, você paga R$10 o litro da gasolina, vamos supor, você passa a passar 15. Esses 5 a mais é um empréstimo que você está fazendo para o governo que ele vai te devolver daqui a 2 anos. Né? Então, não é um dinheiro do governo, mas vai para um fundo que depois ele devolve. E a arrecadação disso seria um fundo de desenvolvimento que você usaria para fortalecer os investimentos. A ideia é linda se não tivesse um problema de tempo. Né? Eu não faço isso imediatamente. Né? Eu crio o fundo. Né? É óbvio que esse aumento da oferta só vai acontecer 2, 3 anos depois. Certo? Quer dizer, mas não adianta. Agora, por outro lado, esse pacote fiscal, esses aumentos, podem tentar também reduzir a demanda no curto prazo. Então, você escolheu, aí não são muitos produtos, são 5, 6 produtos para fazer esses aumentos, principalmente a partir de questões fiscais. Não é só um aumento de preço, é um aumento de impostos, de taxas, esses empréstimos, que de fato aumenta o preço dos produtos, talvez reduza a demanda e cria uma solução fiscal, né? Mas há uma ideia de que esse conjunto de valores que são arrecadados servissem para financiar o aumento da oferta. Óbvio que isso não vai muito para frente, certo? Mas você conseguiu arranjar um problema. Qual? Tudo isso, na verdade, significou aumento do preço. Como eu disse, o preço da gasolina era 10, você criou um empréstimo compulsório que foi para 15. Não é 10, não é 15, eu só estou dando isso como um exemplo. Certo? Mas se aumentou o preço da gasolina, de fato. Só que o governo disse que não há aumento do preço da gasolina. O preço da gasolina continua sendo 10. O que você tem é um empréstimo compulsório, né? Uma taxa extra aí. Então. Isso não significa que o preço tenha aumentado, continua congelado ao mesmo valor. E não permitiu que essa gasolina que sai de 10 foi para 15 fosse contabilizado. Então o governo pega 5, 6 produtos, faz esses aumentos e não permite que isso entre no índice de preço. Essa foi a hora que aquele velhinho que andava com o bottom do Sarney e que ia para o supermercado fiscalizar os preços ficou bravo. Pô, mas tudo bem, certo? Eu entendo que é preciso aumentar o preço da picanha e tal, ou de certos produtos, porque tem um descontrole, foi congelado. Ninguém é burro, certo? Quer dizer, agora, isso tem que ir para o índice de preço, isso tem que ser correto, certo? Não vai tirar, vai expurgar isso do índice de preço, isso é sacanagem, certo? Isso é maldade do governo. Né? Então o governo começa a perder o apoio. Né? E isso foi chato porque você perdeu o controle sobre os outros preços, né? Porque esse apoio controlava um pouco os preços. Aí essas coisas de fila, de ágio, começaram a ser mais explícitos, né? Esses problemas começaram a ficar mais claros. Mas você vai tentando segurar esse troço até o final, né? Até as eleições. Depois das eleições, você faz um outro plano, Cruzado 2, a missão, né? Em novembro, depois da eleição. E, de novo, o pessoal olha e fala, pô, sacanagem do governo, né? Logo depois, no dia seguinte das eleições, você começa com essa palhaçada aí, certo? Quer dizer, por quê? Você acha que a gente é tudo burro aqui, certo? Então tem um novo pacote fiscal. Novamente para aumentar a arrecadação, contra déficit público, novamente impostos indiretos sobre alguns produtos.
né? Automóvel, bebida, cigarro, e agora, de fato, um realinhamento de 5 preços. Né? Se não me engano, também aqui gasolina, eu acho que tem alguns alimentos, acho que carne, e alguns preços públicos. Telefone, energia elétrica, de novo, preço dos correios. Enfim, você realinha uns 5, 10 preços. Né? E coloca impostos sobre alguns outros produtos. Para tentar, de novo, controlar um pouco essa demanda, esses setores. Só que dessa vez você não expurgou isso do índice de preço. Né? Isso foi para o índice de preço. Né? E aí você começou a ter uma. Então, começa o índice de preço de novembro já aumenta. Já tem um aumento no índice de preço de novembro. Né? Um aumentozinho. E aí, em dezembro, algumas pessoas olham e falam, pô, mas aumentou o preço da energia elétrica, aumentou o preço da gasolina, não tem mais aquele velhinho me enchendo a paciência na frente da minha loja, eu vou aumentar o preço aqui do meu produto, porque não dá. Então, quando você vê um ou outro fazendo isso em dezembro, certo? O índice de preço em dezembro voltou a subir de novo. Em janeiro, todo mundo olhou para o lado e falou, pô, mas todo mundo aumentou o preço aqui, só eu que não. Né? Então, aumentaram os preços de novo. Então, entre novembro e janeiro, certo? Quer dizer, você começou a descontrolar, o descongelamento começa a acontecer na prática, certo? Sem controle, até porque não tem mais ninguém fiscalizando nada, certo? Quer dizer, o governo não consegue fiscalizar e os índices de preço começam a mostrar esses aumentos de preço. Né? A inflação de janeiro dá 16%, que é maior do que a inflação de antes do plano. 16% com aquilo que se acumulou em novembro e dezembro de 86, disparou o gatilho. Aqueles 20% de gatilho dispararam. Então, em fevereiro, todos os salários aumentaram pelo menos 20%. Aí tem um debate se é 20% ou se é o acumulado de inflação que deu depois dos 20%. Você pegar o IPC, vários deram 26%, 27% nesse acumulado. Então, é mais do que 20%. Aumenta todos os salários. Aumenta todos os salários, no mês seguinte, todos os preços repassaram os salários. E aí voltou tudo ao normal. Acabou o fim do cruzado em fevereiro. O governo acaba com o congelamento de fato, também de fato não, de jure, né, porque de fato já tinha acabado mesmo, né, e o cruzado acabou. Aí sim você faz algumas coisas, certo? Você eleva a taxa de juros real, reintroduz os mecanismos de indexação, você volta ao que era antes. Né? E acabou o plano cruzado. Com uma enorme sequela, né, que é a moratória, né, nos juros da dívida externa e o rompimento com o FMI ali por volta de fevereiro de 87, se não me engano, a gente rompe. E aqui acaba o plano. Então, né, você vê aqui o plano cruzado, a inflação foi subindo. Quando deu a disparada, certo? A inflação, ela acelera, né? Ela vai subindo pouco a pouco, vai a zero, depois vai subindo um pouquinho, de repente, né, no que o gatilho disparou, depois ele dispara todo mês. Né? E aí vai segurar o processo. Né? O Funaro vai cair, vai ser substituído pelo Bresser, né? Nessa história. Mas o que a gente aprendeu aqui? Certo? Algumas coisas. Talvez no início a inflação não fosse só inércia. Então, alguma política monetária para conter crescimento precisava ter feito. Né? Eu tenho problema com congelamento. Né? O congelamento não é tão simples, nem tudo é congelável. Tem problema de distribuição no congelamento, né? O vetor não é homogêneo, né? Não é. Tem problemas de assimetrias, né? Você congela coisas na alta, outras coisas na baixa. Né? Tem uma discussão sobre a política salarial. Né? E a falta de política monetária, política fiscal, não dá para fazer um plano só com essas ideias de congelamento e troca de moeda. Preciso acoplar a parte ortodoxa nos planos. Sabe? E a parte externa é um problema enorme. Não consegui encaixar o crescimento do lado externo, não consegui financiar esse crescimento e nem ter uma balança comercial mais apertada por conta do lado externo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Né?
Então, eu aprendo uma série de coisas aqui. E eu perdi algumas coisas. Perdi um apoio político gigantesco e eu abri a caixa de Pandora. Quando eu abro a caixa de Pandora, o que as pessoas olham? Elas pegam o seguinte: olha, saiu esse tal de Dilson Funari, agora tem um tal de Bresser que está lá. Sabe? Qual que é desse cara agora? O que ele vai fazer? Ele vai congelar de novo. Se ele vai congelar de novo, é melhor aumentar meus preços antes. Então as pessoas começam a se preparar, certo? Para o que o governo vai fazer. O que o governo vai fazer? Não sei, vai mexer na poupança, certo? Então eu vou tirar da poupança, vou fugir, certo? Quer dizer, que o presidente, que o ministro vai fazer? Esse aí é mais malvado, esse aí vai roubar a cadeira de roda dos cadeirantes, certo? Então eu vou comprar 5 antes, certo? Quer dizer, e esse aí é pior ainda, vai roubar o óculos dos ceguinhos, certo? Quer dizer, então você começa a se preparar para saber qual que é o próximo economista malvado que vai aparecer e qual é a obra do cara, certo? Na verdade, né, o mercado, a sociedade começa a olhar e começa a se preparar para se proteger, para não ser pego a contrapé, certo? Quer dizer, né? Enfim, fora o apoio político que desaparece, não só do presidente, como dos economistas, certo? Então, a gente tem aí uma situação que vai se complicar no próximo plano, né? Porque não vai ter o apoio que o plano cruzado teve no início. Né? E vai ter uma postura ex ante, certo? Né? De certa hostilidade, certo? Olha, esses caras vão roubar meu óculos, certo? Então eu vou botar um cadeado nele aqui, certo? Então, e algumas coisas a gente vai vendo, né? Necessidade de política monetária e fiscal junto, certo? Problema com congelamento, etc. Mas esses problemas a gente vê nos próximos planos, né? Que a gente vê aí nas próximas aulas, que vão ser daqui a 2 semanas, porque semana que vem a gente não tem aula, e a aula que a gente tiver, a gente vai mais tirar a dúvida de vocês em relação à preparação para a prova, essas coisas. Tudo bem aqui? Tudo bem. Foi longo de novo, né? Sempre. Deixa eu interromper aqui a gravação.